Olha aí, pessoal, o IBGE, nosso amado e confiável IBGE, segue divulgando os dados relativos ao aumento de preços, à inflação, do ano de 2024. Já fecharam o padrão ali, o índice IPCA, mas alguns dados estão aparecendo agora. E olha só, meu amigo, os preços ao produtor terminaram o ano de 2024 com uma alta de 9,42%. E aí eu já te pergunto de cara, onde que está aqueles 4,8 do índice IPCA? Como que o IBGE chegou nesse número? Se tudo está subindo nesse patamar, 9, 10%, realmente é uma mágica que faz inveja ao Mr. M, Mas, enfim, isso aqui é um cenário ruim que tende a piorar em 2025. E não sou eu, o pessimista, o anti-PT, o anti-governo que falo isso. O Banco Central mandou a real nesse sentido. A ata do Copom saiu, fizeram a última reunião aumentando 1 ponto percentual a taxa Selic, e o Copom, liderado por gente do PT, quase todo mundo ali é indicação do Lula. O Gabriel Galípolo, meu xará, uma indicação do Lula, é o presidente do Banco Central atualmente, e já mandaram a real. Em junho, eles já terão descumprido a meta fiscal de novo, O Banco Central descumpriu a meta fiscal de 2024, vai descumprir no meio de 2025 também. Já jogaram a toalha. Impressionante, mas é o que a gente está percebendo na prática. Os preços estão subindo pra caramba, não dá para ser diferente. Vamos conversar então sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso ajuda muito na sustentabilidade desse meu trabalho aqui, Tirando do caminho o assunto inflação. Inflação é o aumento da base monetária, da quantidade de dinheiro em circulação na economia. O que esse pessoal está falando aqui é aumento de preços de forma generalizada em alguns setores específicos e etc. Então, esse negócio que o pessoal fala aqui de inflação ao produtor, não é inflação ao produtor, isso não existe. É aumento de preços de produtos aí, de itens relacionados à produção. Beleza, então a gente tira isso do caminho, continua a partir daqui, eventualmente usando o termo inflação mesmo, porque a gente já entendeu como é que funciona na prática, Então, o IBGE divulgou esse dado hoje, que houve um avanço de 9,42% no acumulado aqui do preço, dos preços ao produtor no Brasil, muito disso puxado pela questão dos alimentos, obviamente, Então, é uma queda brutal, de forma geral, assim, um aumento brutal, um aumento brutal em relação a 2023, porque houve uma queda de quase 5% naquele ano. Então, reverteu totalmente a queda de 2023 e subiu consideravelmente de forma geral, Então, o pessoal do IBGE afirma que a alta desse índice de preços ao produtor está relacionado aqui à questão do dólar, o câmbio, E, obviamente, eu já cansei de explicar isso no canal, impacta sim os preços, principalmente ao produtor no primeiro momento. Tem muita coisa importada, muito insumo, tem maquinário, tem itens mesmo que fazem parte do processo de produção de alguma forma e que vão impactar no que é produzido aqui no Brasil. Não é só o produto acabado, importado, que fica mais caro. Tudo que, de alguma forma, envolve algum tipo de importação no seu processo de produção vai ficar mais caro também. E aí você tem para o consumidor final o problema, o agravante de que com o dólar caro em relação ao real, ou seja, o real barato em relação ao dólar, o gringo compra mais itens produzidos no Brasil, tem escassez de oferta por aqui, os preços sobem também por causa desse cenário, Então, todos os setores aqui, ou praticamente todos, sofreram com o impacto da alta do dólar. Alimentos, metalurgia, químicos, fumo, madeira, equipamentos de transporte, enfim, várias coisas são impactadas. É aquele papo besta que o pessoal fala, o pobre não come dólar sim, come trigo, o trigo é importado, o Brasil paga mais caro no trigo. Se o dólar está muito valorizado frente ao real, se o trigo fica mais caro, o pão fica mais caro, o bolo fica mais caro, o biscoito fica mais caro, tudo que leva a trigo, que é muita coisa, fica mais caro de forma geral, Então, existe a possibilidade aí, agora com essa queda no valor do dólar,
que alguns preços se reajustem. Beleza, é possível que isso aconteça sim. Embora essa queda aqui não seja exatamente, né, uma certeza de matéria de durabilidade. Vai ficar até o final do ano caindo? Eu acho que não. A gente não começou a ver o desenrolar das negociatas políticas, que é o grande problema. A gente não sentiu a temperatura eleitoral ainda. Enfim, tem muita água para rolar para a gente poder cravar para onde que o dólar vai até o final do ano, né? Se a gente pensar que o Boletim Focus erra pra caramba do começo do ano até o último Boletim Focus, até o resultado do final do ano, né? Foi assim em 2024. O pessoal prevendo, por exemplo, dólar ali na casa de uns R$ 5 por aí, acabou em R$ 6, né? Então, o primeiro Boletim Focus desse ano previu o dólar a R$ 6. Vai acabar onde? A 5 ou a 7, né? Acho que a única certeza que a gente tem é que esse pessoal não acerta. Mas para onde que vai a inflação a partir de agora? Lembrando, tá, que se aumenta o preço para o produtor, aumenta para o consumidor também. Depois, tem um delay, tem uma defasagem nisso. Mas aumenta, não tem como. Isso vai passar por toda a cadeia produtiva. O repasse do aumento só termina com o consumidor final, que é o pobre coitado, que não tem para quem repassar isso aí, né? Mas produção, o atacado, o varejo, todo mundo repassa. Isso aí, repassa também o aumento do frete, né, que inevitavelmente vai acontecer, o diesel subiu, enfim. E é por causa desses fatores que tendem a se manter que o Banco Central, que não conseguiu atingir a meta do ano passado, a meta da política monetária, meta de inflação, não vai conseguir também neste ano. E aqui uma breve explicação, né? O Banco Central mudou a regra de inflação, de análise, né, da meta de inflação, que não é mais o ano fechado. Ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, faz-se a medida oficial da inflação, né? Deus sabe o que o Márcio Postman fez para chegar nesse patamar de 4,83, né? Que é o que ele conseguiu, mas ainda assim ficou acima da margem de tolerância, que seria 4,5%, né? Então, esse era o padrão antigo. O novo modelo, que é da meta flexível, o que ele traz? Qual é a previsão? A grande diferença desse modelo frente ao modelo anterior. Você tem ali uma janela de 12 meses de inflação acumulada a ser considerada. Não é do primeiro dia do ano até o último mais. Essa janela vai se movendo e a cada mês você desloca essa janela, portanto, e vê qual é o acumulado de inflação. Se ela ficar dentro da meta, ou seja, a meta continua sendo 3%, o teto da meta é 4,5%, se ficar abaixo de 4,5%, então, beleza, tá ok essa leitura, espera-se a leitura seguinte para ver. Essa leitura agora ficou acima da meta de inflação, né? Então você tem aí 4,8. Vamos dizer que vai repetir agora em janeiro. 4,8. O que acontece? Nada, porque você precisa ter 6 leituras seguidas, ou seja, 6 meses seguidos, com a inflação acima da margem de tolerância. Então, não é um negócio que vai acontecer de um mês para o outro. Por isso que essa regra é bastante flexível de forma geral, ela é bastante permissiva. Talvez eu tenha entendido errado, outros agentes econômicos também, porque comentaram da mesma forma que eu, que isso já começaria a valer essa leitura de 12 meses, agora em janeiro, considerando os meses anteriores também, para compor logo um período, né, para ver se já está batendo 6 meses de descumprimento da regra. Pelo que saiu no relatório do Copom aqui, na ata do Copom, não. Vai começar a medir agora, vai começar a acumular as medições a partir de janeiro. O que o Banco Central colocou já no Copom, na ata do Copom? O seguinte, né, que em junho ele já vai descumprir essa meta fiscal. Olha que coisa, então janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, na leitura dos 12 meses anteriores, em cada um desses meses, a inflação vai ficar acima de 4,5%. Olha que coisa, meu amigo. A meta que veio para facilitar o lado do governo vai obrigar o Banco Central a fazer outra cartinha no intervalo de 6 meses, porque vai descumprir a meta fiscal de novo, né? Já mandou a real nesse sentido. Por que isso vai acontecer? Porque a inflação vai castigar mais neste ano. Isso aqui também, tá, para terror do PT,
para terror da Gleisi Hoffmann, do Lindbergh Farias, do Guido Mantega, isso aqui significa na prática que o Banco Central vai continuar aumentando a taxa Selic, porque se ele já assumiu na ata do Copom que a inflação vai subir e ele, muito possivelmente, quando cumprir os 6 primeiros meses da meta flexível, terá todos esses 6 meses e cada um deles ficado acima da meta da inflação, o Banco Central já jogou a toalha, já falou, não vamos conseguir segurar essa inflação, vamos ter que aumentar então a taxa Selic para, de fato, segurar as pontas, né? Isso aqui é o cenário de referência deles, tá? Ou seja, o cenário base. Tem um cenário otimista e o pessimista. O otimista, beleza, pode ter algum controle disso em algum momento nos próximos meses, dentro desse semestre ainda. Mas o cenário base, o cenário de referência, é a inflação descontrolada por pelo menos 6 meses, obrigando o meu xará Gabriel Galípolo a apresentar outra cartinha falando que não deu conta de cumprir a meta fiscal. Realmente difícil cumprir meta num país tão desestabilizado, tão deteriorado, em que o próprio IBGE, fazendo das tripas coração, não consegue manter a inflação dentro da meta estabelecida, né? Se você quiser ver outro vídeo em que eu falo da alta de preços, vou deixar este vídeo recomendado para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.